Fala pessoal, nessa videoaula eu quero falar um pouquinho com vocês sobre mudança de variáveis na integral dupla, tá? Eu já gravei um vídeo anterior sobre esse assunto, mas eu queria reforçar ele um pouco mais, e aí eu trouxe esse exercício 2, tá? Para a gente poder abordar aqui. Então nesse exercício 2 ele fala o seguinte, ó, calcule a integral I igual a integral dupla sobre D de x mais y ao quadrado vezes o seno de x menos y dA. Você lembra que esse dA aqui quer dizer dx dy, tá certo? Onde D é o quadrado com vértices 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 1, menos 1, 0, tá? Então essas daí são as coordenadas do quadrado D, tranquilo? Então como que a gente procede para poder resolver esse tipo de questão? A primeira coisa é tentar calcular a integral diretamente, tá? Mas você vai perceber que se você tentar calcular essa integral diretamente, vai dar um bocado de trabalho. Tá? Primeiro porque a região é uma região meio complicada, tá? Apesar de um quadrado ser uma figura, né, geométrica simples, quando você esboça isso aqui no plano XY, fica um negócio meio complicado da gente poder trabalhar, tá certo? Então, fazer diretamente não é jogo, tranquilo? Então a gente vai tentar fazer uma mudança de variáveis, tá certo? Então para poder fazer essa mudança de variáveis, eu sugiro alguns passos, tranquilo? O primeiro passo é o seguinte. Primeiro passo é você esboçar a sua região de integração, tá certo? Que é a região D. Então vamos esboçar D, tranquilo? A região D. Então como que eu faço para esboçar a região D? Vou começar aqui fazendo um desenho. Então eu tenho aqui X, aqui Y. Você tem o ponto 0, 1. 0, 1, tá aqui, isso aqui é 1, você tem aqui 0, 1. Depois você tem o ponto menos 1, 2. Então aqui menos 1 e aqui 2. Esse outro ponto aqui. Você tem o ponto menos 2 e 1. Menos 2 aqui e 1. E por último você tem o ponto menos 1, 0. Então é esse ponto aqui. Tá claro? Então você tem esses 4 pontos. Se você ligar esses pontos, você obtém essa figura aqui, que é a nossa região de integração D. Tá claro? Só que aí o que eu tenho que fazer aqui? Eu já esbocei a região de integração, eu vou determinar, tá, as equações das retas, que são os lados, tá, que suportam, né, cada lado desse quadrado, tá certo? Onde cada lado está contido, melhor dizendo, né? Então eu vou determinar essa reta aqui, que eu vou chamar de R1. Vou determinar essa outra reta aqui, que eu vou chamar de R2, tá claro? Vou determinar também essa reta aqui, que eu vou chamar de S1, e essa outra reta aqui que eu vou chamar de S2. Tranquilo? Então você veja que a princípio, né, para esboçar essa região aqui, o que eu tenho que fazer? Um exercício aí de geometria analítica, tá certo? Eu vou correr um pouquinho com o esboço dessas retas, que eu acredito que quem está estudando essa matéria aqui não tem dificuldade, né, de determinar essas retas, tranquilo? Então repara o seguinte, como que seria, né, as equações das retas R1, R2, S1 e S2. Então, ó, temos que as equações das retas são, tá? Então veja bem, ó, para determinar R1. R1, basta observar aqui, né, que ela é uma coisa do tipo, né, y igual a x mais b. Isso aqui é fácil de ver. Que você tem aqui. Vamos determinar R2 primeiro, que R2 é mais fácil, na verdade. R2 aqui, ó, ela corta o eixo x, y em 1, né? E a inclinação dela, para você ver a inclinação, é só você fazer aqui, né? O cateto oposto, o cateto adjacente. Seria a tangente do ângulo, né? Então você teria aqui 1 dividido por 1, isso vai dar tangente de 45 graus. Então, R2 é uma coisa desse tipo. Y igual
a x, seria, né, o 1 multiplicando o x, mais o 1. Tá? Com isso aqui, eu posso escrever R2 da seguinte forma. Eu vou pegar e vou escrever assim, ó, x menos y igual a menos 1. Depois você vai entender por que eu já estou fazendo a arrumação desse jeito aqui. Tá? Então eu deixo nessa forma aqui. Tranquilo? R1. R1 é paralela. Se ela é paralela, ela tem o mesmo coeficiente angular. Né? Se tem o mesmo coeficiente angular, nem fica tão difícil de você perceber que essa reta aqui, no caso R1, ela vai ter a equação assim, y igual a x mais alguma coisa. Tá? Aqui eu vou dar uma forçada de barra aqui, mas você percebe que não é tão difícil de ver. Você tem aqui 1, aqui você tem 2, aqui vai ser 3. Tá certo? Né? E aí verifica, mas é tranquilo. Então aqui vai ser y igual a x mais 3. Se eu der uma arrumada nisso, eu posso escrever R1 como sendo x menos y igual a menos 3. Tá claro? Então deixa isso quietinho aí. S1. S1 também é fácil de você perceber, tá? Que vai ser uma coisa do tipo assim, ó, y igual a menos x. Tá? A inclinação dela aqui é menos 1, né? A tangente desse ângulo aqui. Você teria aqui cateto oposto e cateto adjacente. Esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, né? Esse ângulo. Mas só que a tangente, você tem que pegar a tangente de 135. Né? Então aqui, menos 1. Tranquilo? Eu estou correndo mesmo com esse negócio aqui porque eu acredito que isso seja do domínio de muita gente. Então S1 vai ser uma coisa desse tipo. Y igual a menos x mais quem? Mais 1, porque ela corta o eixo y aqui no 1. Com isso, eu posso dizer que S1 possui a equação x mais y igual a 1. Tá claro? Então é isso. S2, mesma coisa. Y igual a menos x mais quem? Se você observar aqui, se você tem aqui 1, você tem 0 aqui, aqui você vai ter menos 1. Tá claro? Nem é tão difícil de ver assim, né? Mas teria que verificar fazendo as continhas lá que eu não vou detalhar aqui. Então você tem aqui y igual a menos x menos 1. Então eu posso escrever S2 como sendo x mais y igual a menos 1. Tá claro? Então com isso daí eu consegui esboçar a minha região e determinei as equações aí, né, que contém cada lado do meu quadrado. Beleza? Feito isso, né, esse é o primeiro passo e você vai ver por que eu deixei isso aqui. O segundo passo é a gente fazer a mudança de variáveis, tá certo? E calcular o jacobiano dessa mudança, dessa transformação, da transformação que a gente vai utilizar. Tá claro? Então veja bem, vamos ao segundo passo. Tá tudo certinho, tá? Então, no segundo passo, a gente vai calcular, ou melhor, mudar as variáveis e determinar o jacobiano, J. Tá certo? Aqui eu estou abusando um pouco da notação, só estou usando J, não tem problema não, tá? Isso aqui não vai fazer, não vai importar lá para todos os... Eu não vou deixar de ser rigoroso porque eu estou botando aqui J, tá? Então veja bem, por que eu escrevi essas coisas, essas equações, né, dessa forma aqui? Você observa que na sua integral você tem aqui, ó, x mais y, x menos y. Isso sugere para a gente, tá, que eu tenho que chamar de repente x mais y de u e o x menos y de v, tá certo? Eu vou fazer assim. Você vai me perguntar, e se você trocar, você chamar v aqui, x e u aqui, tá? Não tem problema não, você pode fazer assim também. Mas eu vou chamar de u essa daqui e de v essa, tranquilo? Depois como exercício você pode tentar fazer trocado,
tá? Você pode chamar isso aqui de V, esse aqui de U. Você vai ver que vai no final das contas, vai dar a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, sejam U igual a x mais y, tá? E V igual a x menos y. Tranquilo? Eu tenho isso. Veja bem, se U é x mais y e V é isso, eu tenho condições aí de determinar o jacobiano da minha inversa, tá? O jacobiano da inversa, da transformação inversa, é 1 sobre j. Eu já comentei isso num vídeo anterior aí, né? Quem quiser saber todos os rigores, todos os detalhes aí, tem que se aprofundar um pouquinho mais, né? Porque nos vídeos eu não aprofundo, só faço mais a parte de aplicação, tá certo? Então, dá para mostrar isso aqui lá tranquilamente. Então você tem aqui, j menos 1 é 1 sobre j, que vai ser igual a quem? Derivada parcial de u em relação a x, derivada parcial de v em relação a x, derivada parcial de u em relação a y, derivada parcial de v em relação a y. Tá claro? Então tenho isso. Então j menos 1 vai ser igual a 1 sobre j, que é igual a quem? Eu tenho que calcular essas derivadas parciais. Derivada parcial de u em relação a x é muito fácil de ver aqui, né? Y vai ser constante. Derivada parcial desse aqui vai dar 1. Derivada parcial de u de v em relação a x também é fácil de ver que vai ser 1. Derivada parcial de u em relação a y, 1, né? Porque x é constante. Derivada parcial de v em relação a y vai ser menos 1. Tá claro? Então, eu tenho esse determinante aí, 2 por 2, que eu sei calcular tranquilamente. O resultado disso vai ser quem? Menos 1. Botei até direto, né? Menos 1. Menos 1, que vai dar menos 2. Tranquilo? Então, eu tenho isso daí. Eu não vou apagar esse negócio aqui ainda, porque eu vou precisar para poder resolver dar o terceiro passo lá. Disso aqui, o que eu tenho? Eu tenho que 1 sobre j, eu calculei o jacobiano da inversa, tá? Mas só que o que interessa para mim é calcular o j. Tranquilo? Eu fiz a mudança de variáveis, eu tenho que saber o jacobiano, né? Então, assim, é isso que me importa, né? O jacobiano aqui, 1 sobre j vai ser igual a quem? A menos 2, tá claro? Então, daqui eu obtenho que j vai ser menos 1 sobre 2. O módulo de j, que é o que eu vou precisar para substituir lá na fórmula, depois para fazer as substituições, vai ser o módulo de menos 1 sobre 2. Então, o módulo de j é 1 sobre 2. Claro? Então, eu guardo essa outra informação aí. Beleza? Bom, feito isso, vou partir aí para o meu terceiro passo. No meu terceiro passo, eu tenho que determinar a minha região D, né? Pegar a minha região D e escrever nas minhas novas coordenadas, porque essa região estava descrita nas coordenadas x, y. Agora eu vou escrever essa região nas coordenadas U e V, tá certo? Então aqui eu vou descrever e esboçar D nas coordenadas U e V, que são as novas coordenadas que eu estou utilizando. Tá claro? Então veja bem, você percebe o seguinte, aquela região lá, né, eu tinha um quadrado, né, um pouquinho complicado aí. Aqui, quando eu aplico eu utilizo essa substituição, né, eu faço essa mudança de variáveis,
eu vou ter uma nova região, né, nas coordenadas U e V. Como que vai ser descrita então a minha região, né? Percebe o seguinte, ó. Vou fazer um esboço aqui para poder a gente poder visualizar melhor. Então aqui, ó, você tem aqui V e aqui você tem U, tá? Você lembra lá, né, que a minha região era limitada por essas retas, né? Ela estava toda limitada, toda amarradinha ali dentro, né, dessas limitada, né, por todas essas 4 retas aqui. Então veja, quando eu chamo de U x mais y, agora a minha região vai ficar entre quem? Entre menos 1 e 1, tá vendo? Porque eu tinha aqui, ó, x mais y igual a menos 1. E tinha x mais y igual a 1. Né? Eu tinha aquelas 2 retas lá. Delimitando, né, pegando os lados do meu quadrado. Agora aqui é só eu pegar e fazer o seguinte. Como U é x mais y, agora eu tenho U variando de quanto? De menos 1 até 1. Tá certo? Aí eu teria essa faixinha aqui, ó. Tranquilo? Como V é x menos y, eu tenho V variando de quem? De menos 3, ó, V igual a menos 3, V igual a menos 1, de menos 3 até 1. Então V vai variar de menos 3 até menos 1, desculpa. De menos 3 até menos 1. Tá? E aí eu teria essa faixa aqui. Tá certo? Ficaria com isso. Então, agora a minha nova região, né, é esse retângulo aqui, ó. Na verdade, nem um retângulo, né? Um quadrado ainda de lado 2. Tá certo? Então, tenho isso. Essa daqui é a minha nova região. Isso aqui é D nas coordenadas U e V. Com isso daí, eu tenho que minha região, vou botar aqui D de UV, vai ser quem? Vai ser U variando de menos 1 até 1, tá certo? E V variando de quem? De menos 3 a menos 1. Menos 3 a menos 1. Beleza? Bom, dado esse terceiro passo, agora eu vou partir para o quarto passo, que é justamente fazer o quê? Calcular a integral, tá certo? Ou melhor, né, para poder calcular a integral tem que fazer as substituições devidas, né, e depois calcular a integral. Então olha só, quarto e último passo. Fazer as substituições, tá? E calcular I. Tranquilo? Só que para poder fazer essas substituições, né, você observa ali que I é essa integral toda aqui, tá? O que eu tenho que lembrar? Uma coisa que eu tenho que lembrar, que eu até coloquei no vídeo, tá? É que dA, esse dA é dx, dy ou dy dx, tá? Você pode substituir, você deve substituir pelo módulo do jacobiano du dv, tá? Não foi à toa que eu calculei lá no segundo passo o módulo jacobiano. Então tá ali. Assim, o que eu vou obter? Minha nova integral vai ser integral, né, sobre a região D de UV, tá certo? No lugar do x mais y eu coloco quem? U, porque eu chamei x mais y de U, fica U ao quadrado aqui. Seno x menos y eu chamei de V, coloco V aqui. dA
é o módulo do jacobiano du dv. Tá claro? Então a minha nova integral vai ser igual. Como eu tenho lá, né, u variando de menos 1 até 1, da integral de menos 3 a menos 1, de u quadrado, seno de v, módulo do jacobiano, que é meio, du dv. Aí eu tenho que observar se está nessa ordem aqui, tá? Tem que ter esse cuidado aqui. Eu não posso simplesmente botar du dv aqui de qualquer maneira. Você veja aqui, ó, que essa variação aqui, ó, é de v. Então aqui tem que ser dv du, tá? Se eu quiser depois eu faço, eu inverto a ordem de integração. Eu posso fazer utilizando lá o teorema de Fubini. Eu posso pegar e inverter a ordem de integração para calcular a integral mais fácil. Tranquilo? Mas aqui eu acho que eu não vou ter esse tipo de estresse não. Tá? Então, com isso daí, agora a gente tem condições de calcular a integral que foi pedido. Então veja bem, para você poder calcular essa integral, você vai fazer o seguinte, aqui ó, esse meio ele já pode passar fora, tá? Aqui vai ficar a integral de quem? Aqui eu estou integrando em relação a v, então esse u quadrado passa fora também, vai ficar de menos 1 até 1, tá certo? Esse u quadrado vai passar fora aqui. Vai ficar u quadrado da integral de menos 3 até menos 1, seno de v dv du. Tranquilo? Vou integrar essa aqui. Então aqui, ó, i vai ser igual a meio da integral de menos 1 até 1 de u quadrado. Integro isso aqui. Que é a integral do seno? Menos cosseno de v. Faço de menos 3 até menos 1 du. Tá claro? Você veja que não é nada tão complicado não. É só você ir fazendo passo a passo que não tem o que errar. Então aqui você tem integral, meio da integral de menos 1 até 1. Aqui vai ficar o quadrado. Aplico o TFC na segunda forma aqui, vai ficar menos cosseno de menos 1, tá? Menos cosseno, menos cosseno de menos 3, tá? Então fica assim, fica meio esquisito mesmo. Então o i vai ser meio da integral de menos 1 até 1 de u quadrado. Aqui eu tenho cosseno de menos 1 vai ser cosseno de 1 porque a função cosseno é par, tá? Então você tem aqui menos cosseno de 1, tá claro? Aqui vai ficar menos e menos, vai ficar mais, né? Cosseno de menos 3 a mesma coisa, vai ser cosseno de 3 porque a função cosseno é par, tá certo? Então aqui vai ficar cosseno de 3 du. Botei dv. Du. Agora a gente já está caminhando para o final. Então aqui, integrando, eu tenho aqui, esse aqui eu posso passar fora, vai ficar assim, cosseno de 3 menos cosseno de 1 sobre 2, tá certo? Da integral de menos 1 até 1 de u quadrado du. Então i vai ser igual a cosseno de 3 menos cosseno de 1 sobre 2, que multiplica quem? Integra isso, vai dar u ao cubo sobre 3 de menos 1 até 1. Tá claro? Então, bem tranquilo de calcular aquela integral ali.
aqui vai ficar igual. Esse menos 3 você pode até passar fora aqui, vai ficar 6. Tá? Vai ficar, é 1/3 vezes meio, né? Então vai ficar cosseno de 3 menos cosseno de 1 sobre 6, tá certo? Aqui vai ficar 1 ao cubo menos 1 ao cubo. Estou aplicando TFC na segunda forma. Daí eu concluo cosseno de 3 menos cosseno de 1 sobre 6 vezes quem? Aqui vai dar menos 1 ao cubo, vai dar menos 1 mais menos aqui mais. Então vai ficar 2 aqui, tá? Posso cortar esse aqui com esse. E daí eu obtenho como resposta final cosseno de 3 menos cosseno de 1 dividido por 3. Tá claro? Então essa daí é a resposta final para o nosso problema. Valeu? Então é isso, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Tudo de bom aí, um grande abraço para todo mundo. Valeu!